Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Hoje é quinta-feira, dia 10 de setembro, estamos aqui novamente para iniciarmos mais um dia de aula, né? E a nossa primeira aula de hoje é de português. Nós vamos fazer a correção das atividades, né, de ontem e vamos rever novamente, né? Ontem nós falamos acerca dos verbetes, é isso, enciclopédico, né? Hoje nós vamos fazer essa correção dessa atividade, vamos passar um assunto novo. E eu gostaria apenas de lembrar a função social dos textos. Os textos, eles exercem, né, diferentes funções. Eles servem para divertir, para informar fatos atuais e relevantes para a sociedade, compilar informações de interesse do público, leitor, expor uma opinião, entre outras finalidades. Ou seja, cada gênero textual, gente, ele atende a determinada função. Um mesmo assunto pode ser apresentado ao leitor por meio de diferentes textos. Faz parte do processo da leitura identificar a função social de cada um deles, pois isso interfere na maneira como lemos um texto e construímos os sentidos, tá? Na página 52, ele pede a seguinte questão: o texto lido é um verbete enciclopédico, está afirmando que sim. Que relação há entre esse texto e a notícia lida na página 49? Então, eu espero que vocês tenham respondido que ambos os textos, eles abordam os mesmos assuntos, ou seja, as toninhas. Na terceira questão, ele pede para você relacionar as funções aos gêneros textuais correspondentes, notícia ou verbete enciclopédico. Então, divulgar ao leitor um fato atual e relevante para a sociedade, A, né? E B, transmitir ao leitor informações relevantes e detalhadas sobre determinado assunto. A quarta questão, ele pergunta: qual é a principal informação atual e relevante sobre as toninhas que só aparece na notícia? A toninha é uma espécie ameaçada de desaparecer do litoral do Brasil, ok? Na quinta questão, né, que é uma pergunta para ser falada, né, discutida oralmente, ela pergunta: a notícia e o verbete exigem do leitor uma mesma ordem de leitura. Converse sobre isso com os colegas e professores. E aí a gente pode ressaltar o seguinte: na notícia a leitura é linear, ou seja, gente, começa pelo título, e depois lê-se cada parágrafo na ordem em que esses parágrafos aparecem. Já na verbete a leitura não é linear, ela não segue, né, aquele ritmo, né, primeiro, segundo, não segue isso. Em geral, espera-se que o leitor inicie a leitura pelo título, mas os subtítulos podem ser lidos na ordem escolhida por eles, então ela não segue aquele padrão, tá? Na sexta questão, ele pede para que seja feita a leitura, né, do trecho do verbete, e aí na alternativa A, ele pede o seguinte: esse trecho apresenta uma explicação sobre um termo científico. Circule o termo científico e sublinhe a explicação. Então, você vai circular cetáceos odontocetos e vai sublinhar, né? Ou seja, mamíferos aquáticos que passam toda a sua vida na água, que possuem dentes diferentes das grandes baleias. Qual é a expressão usada para iniciar a explicação? A expressão é ou seja, né? Que outra expressão poderia ser usada para iniciar essa explicação? Isto é, né? Na notícia há uma explicação parecida. Releia o trecho. Essa espécie de pequeno cetáceo, mamíferos marinhos como filhotes, botos e baleias. Aí ele pede para sublinhar, e você vai sublinhar justamente essa parte, né? Mamíferos marinhos como golfinhos, botos e baleias. Que recurso foi empregado para apresentar essa explicação? O recurso empregado aí foram os parênteses, tá?
Em textos em que predomina a transmissão da informação, é comum o emprego de recursos para apresentar conceitos e explicações, sinais de pontuação como parênteses e travessão, e as locuções explicativas, como ou seja, isto é, entre outros também. E aí, continuando esse assunto, gente, nós temos a página 54, que eu gostaria que vocês respondessem hoje, tá? Então é só seguir, é só uma continuação da atividade, página 54, atividade para casa. Beijo grande no coração de vocês, tchau, tchau, e até amanhã.